Boa noite a todos. A avaliação é de que a gente deixou escapar uma vitória, frutos de muitos erros defensivos que a equipe voltou a cometer. Infelizmente, a gente sai na frente logo no comecinho, acaba sofrendo o gol de empate numa falha nossa, e aí tem que recomeçar. E aí a equipe recomeçou, fez até um bom jogo no primeiro tempo, buscou, martelou bastante. Aí tem o lance do pênalti a favor, onde a gente desperdiça a cobrança e logo em seguida a gente falha de novo num lance onde o nosso adversário tinha apenas um jogador, no meio de 3 jogadores nossos a gente faz o pênalti, eles acabam virando, a gente tem forças ainda para ir lá para empatar. E aí depois o jogador do Botafogo acertou um chute de fora da área lá na gaveta, enfim. Mas eu acho que ficou muito nítido para a gente que hoje faltou um pouco de competência da nossa parte para ir lá e matar o jogo, essa é a verdade. A gente tem que reconhecer, e eu sempre falo para eles que o dia que não dá para ganhar, não perde. Hoje era um dia assim. As coisas não estavam dando certo dentro de campo, a gente tinha que ter tido uma maturidade diferente. Mancini, André Rodrigues da Band News, e aí, que eu vou colocar aqui, se eu estiver errado, você pode até me corrigir na hora aqui. Claro. Aquele jogo após, contra o Amazonas, o jogo na sequência do Serrinha, me fugiu qual foi o jogo. Tanto eu quanto o Caio Munife, conversamos contigo, né? O Tadeu não é mais o cobrador, né? E o Wellington Rato é o novo batedor de pênaltis. Naquele bate-papo, você falou do Lepo também, cobra bem, e do Anselmo Ramon. Durante a semana, o Rato até confirmou, né, em coletiva, estava treinando bem pênalti e tudo mais. Aí veio o jogo. Anselmo Ramon e Rato conversaram antes do pênalti. E o Anselmo Ramon bateu o pênalti e não fez o 2-1 para o Goiás. Ali é o quê? É decisão de jogadores em campo, ou antes do jogo já estava determinado que seria o Anselmo Ramon e não o Rato? Não, estava determinado o primeiro jogador, o Wellington Rato. E aí depois, em sequência, Anselmo e Tadeu. O que aconteceu ali, e não dá para a gente precisar, porque eu estava distante também, os atletas hoje eles têm a mania de um pegar a bola para o outro bater. E eu vi que a bola ficou um pouco na mão do Rato, um pouco na mão do Anselmo, ou seja, certamente eles tiveram uma conversa dentro de campo. Os dois estavam habilitados a bater e entre eles decidiram que o Anselmo bateria. O que eu estou imaginando é que foi isso. É óbvio que quando a gente perde um pênalti gera uma revolta em todo mundo, porque você acha que aquela era uma oportunidade de ouro, ainda mais porque nós faríamos o segundo gol e ali o jogo ficaria muito propício para a gente. Eu tinha ainda várias substituições a fazer, enfim. Com calma, depois a gente vai sentar e falar sobre isso, mas o que eu acho que aconteceu foi o que eu acabei de citar aqui. O primeiro batedor era o Rato. Boa noite, Mancini, Igor Oliveira, Rádio CBN. Ao final do jogo, né, algumas vaias da torcida e algumas direcionadas a você. Você, na sua autocrítica, consegue identificar o porquê dessa cobrança justamente em cima do Mancini? A cobrança é normal em cima do treinador. Está todo mundo dentro de uma expectativa de abrir 4 pontos de vantagem, aí acaba não acontecendo. Eu sinceramente não consegui entender tudo que falaram. Mas enfim, a gente tem que aceitar, isso aí é um desabafo do torcedor. Eu não estou aqui para ficar avaliando, julgando ninguém, não. Acho que o Goiás desperdiçou uma grande oportunidade, essa é a verdade, de se isolar mais ainda na ponta, de abrir 4 pontos de vantagem. O torcedor que vem no estádio, ele sai chateado. E hoje ele me escolheu, beleza, está tudo certo, a gente entende, respeita a opinião de todo mundo e vida que segue. Mancini, boa noite, Vinícius Silva, Rádio Difusora. Gostaria de ver 2 questões contigo. Uma primeira, a penalidade que o Goiás cometeu na sequência do lance do Marcão, você entende que foi um lance desnecessário ou um lance assim de jogo normal? E outra coisa, a gente se julga muito o resultado, a derrota, mas tudo vem através do desempenho da equipe. Como você analisa nesse jogo de hoje a questão do rendimento? Poderia de repente ter conseguido um resultado melhor
com a atuação que teve contra o Botafogo, a questão desempenho te deixa satisfeito? E o pênalti cometido, por favor. Olha, em termos de desempenho, eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo, martelamos bastante, andamos perdendo algumas oportunidades interessantes de gol, voltamos para o segundo tempo bem também, até a marcação do pênalti, né? Ali eu acho que nós estávamos realmente fazendo um jogo seguro, sem sofrer demais, um jogo perigoso como todos os jogos são, mas a equipe vinha bem. Quando nós perdemos o pênalti e tomamos o gol de pênalti em seguida, aí houve um abalo emocional, porque é óbvio que todo o estádio percebe que não deveria estar daquela forma, que poderia estar de outra forma. Nós poderíamos estar vencendo a partida e naquele momento a gente estava perdendo a partida. A partir dali, acho que o jogo ficou um pouco diferente, até pelas substituições. Eu acabei abrindo o time para tentar empatar. A gente consegue empatar, né, de uma forma meio desordenada, essa é a verdade. E aí acaba tomando o terceiro gol logo em seguida, que dá um outro choque emocional. Enfim, nós sabemos que isso é futebol, a gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente não quer que aconteça. E a gente tem que entender que se aconteceu foi porque nós somos incompetentes em algumas coisas, essa é a verdade. E sobre o pênalti, foi um lance que não tem condições de sair um pênalti naquele lance. Eu sou um ex-atleta, sou um ex-jogador, enxergo, assisto jogos todos os dias, não tem condições em 3 contra 1 a gente cometer um pênalti daquele. Não teve uma corrida antecipada para bloquear o jogador do Botafogo, os 2 outros jogadores não fizeram a cobertura no lance. Eu para te apontar tamanhos erros, eu ficaria falando aqui 5 minutos. O que não poderia ter acontecido era a marcação do pênalti, porque nós arrastamos uma falta até dentro da área, né? E não estou jogando a culpa aqui em cima de ninguém não, mas foram erros dos 3 jogadores, na minha opinião, dos 3 jogadores. Mancini, a liderança ainda dá tranquilidade para o Goiás seguir trabalhando sem problemas, sem pensar em sequência ruim? Nós não perdemos a tranquilidade em momento algum. Eu já vivi de tudo no futebol e eu não perco a tranquilidade. Tem gente que se desespera, tem gente que grita, tem outros que têm outras reações. Eu tenho a minha maneira de ser. É óbvio que eu já vivi isso que eu vivi hoje aqui, em outros lugares, até como atleta. E a gente tem que aprender, né? Não dá para você ter emoções desesperadas quando isso acontece, porque o futebol te mostra todos os dias que isso acontece. Existem pessoas que têm equilíbrio emocional, existem outros que não têm. Você pode ter certeza que eu tenho, que eu analiso, que eu vejo, eu sei aonde eu errei, eu sei aonde meu time errou, e a gente tenta, logicamente, sempre de um jogo para o outro, fazer as correções necessárias.